Capítulo 23. 1. Dali fui para outro lugar a oeste dos confins da terra. 2. E vi um fogo ardente que corria sem descanso, e não cessava seu curso dia ou noite, mas corria regularmente. 3. E perguntei, dizendo: O que é isto que não descansa? 4. Então Raguel, um dos santos mensageiros que estava comigo, respondeu-me e disse-me: Este curso de fogo que viste é o fogo no oeste que persegue todos os luminares dos céus. Capítulo 24. 1. E dali fui para outro lugar da terra, e ele me mostrou uma cadeia de montanhas de fogo que queimava dia e noite. 2. E fui além dela e vi 7 montanhas magníficas, todas diferentes umas das outras, e as pedras delas eram magníficas e belas, magníficas como um todo, de aparência gloriosa e exterior justo, 3 para o leste, uma fundada na outra, e 3 para o sul, uma na outra, e ravinas profundas e ásperas, nenhuma das quais se juntava a nenhuma outra. 3. E a 7ª montanha estava no meio destas, e a superava em altura, assemelhando-se ao assento de um trono, e árvores perfumadas circundavam o trono. 4. E entre elas estava uma árvore como eu nunca tinha cheirado, nem havia nenhuma entre elas, nem havia outras semelhantes. Ela tinha uma fragrância além de toda fragrância, e suas folhas, e flores, e madeira não murcham para sempre, e seu fruto é lindo, e seu fruto se assemelha às tâmaras de uma palmeira. 5. Então eu disse: Ó quão bela e perfumada é esta árvore, e suas folhas são belas, e suas flores são muito encantadoras na aparência. 6. Então Miguel, um dos santos e honrados mensageiros que estava comigo e era seu líder, respondeu. Capítulo 25. 1. E ele me disse: Enoque, por que você me pergunta sobre a fragrância da árvore e por que você deseja aprender a verdade? 2. Então eu respondi a ele dizendo: Eu desejo saber sobre tudo, mas especialmente sobre esta árvore. 3. E ele respondeu, dizendo: Esta alta montanha que você viu, cujo cume é como o trono de Deus, é o seu trono, onde o Santo Grande, o Senhor da Glória, o Rei Perpétuo, se sentará quando ele descer para visitar a terra com bondade. 4. E quanto a esta árvore perfumada, nenhum mortal tem permissão para tocá-la até o grande julgamento, quando ele se vingará de todos e trará tudo à sua consumação para sempre. 5. Então será dada aos justos e santos. Seu fruto será para alimento aos escolhidos, será transplantado para o lugar santo, para o templo do Senhor, o Rei Perpétuo. 6. Então eles se alegrarão com alegria e se alegrarão. E eles entrarão no lugar santo, e a sua fragrância estará em seus ossos, e viverão uma vida longa na terra, tal como viveram os vossos pais, e em seus dias nem tristeza, nem praga, nem tormento, nem calamidade os tocará. 7. Então eu bendisse o Deus da glória, o Rei Perpétuo, que preparou essas coisas para os justos e os criou e prometeu dar a eles. Capítulo 26. 1. E eu fui dali para o meio da terra e vi um lugar abençoado, no qual havia árvores com galhos firmes e florescendo. 2. E lá eu vi uma montanha sagrada, e abaixo da montanha ao leste havia um riacho, e ele fluía em direção ao sul. 3. E eu vi outra montanha mais alta do que esta em direção ao leste, e entre elas uma ravina profunda e estreita. Nela também corria um riacho por baixo da montanha. 4. E a oeste dela havia outra montanha, mais baixa do que a anterior, e de pequena elevação, e uma ravina profunda e seca entre elas, e outra ravina profunda e seca estava nas extremidades das 3 montanhas. 5. E todas as ravinas eram profundas e estreitas, sendo formadas de rocha dura, e árvores não eram plantadas nelas. 6. E eu me maravilhei com as rochas, e me maravilhei com a ravina. Sim,
Eu me maravilhei muito. Capítulo 27, 1. Então eu disse: para que serve esta terra abençoada, que é inteiramente cheia de árvores, e este vale amaldiçoado no meio? 2. Então Uriel, um dos santos mensageiros que estava comigo, respondeu e disse: este vale amaldiçoado é para aqueles que são amaldiçoados para sempre. Aqui todos os amaldiçoados serão reunidos, que proferem palavras indecorosas com seus lábios contra o Senhor e falam coisas duras de sua glória. Aqui eles serão reunidos, e aqui será seu lugar de julgamento. 3. Nos últimos dias haverá o espetáculo do julgamento justo sobre eles, na presença dos justos para sempre. Aqui os misericordiosos abençoarão o Senhor da glória, o Rei perpétuo. 4. Nos dias de julgamento sobre os primeiros, eles o abençoarão pela misericórdia de acordo com a qual ele lhes designou seu lote. 5. Então eu abençoei o Senhor da glória e expus sua glória, e o louvei gloriosamente. Capítulo 28, 1. E então fui em direção ao leste para o meio da cadeia de montanhas do deserto, e português. Eu vi um deserto, e ele era solitário, cheio de árvores e plantas. 2. E água jorrava de cima. 3. Correndo como um curso de água abundante que fluía em direção ao noroeste, fazia com que nuvens e orvalhos subissem por todos os lados. Capítulo 29, 1. Então fui para outro lugar no deserto e me aproximei do leste desta cadeia de montanhas. 2. E ali vi árvores aromáticas exalando fragrância de incenso e mirra, e as árvores também eram semelhantes à amendoeira. Capítulo 30, 1. E além destes, fui muito para o leste, e vi outro lugar, um vale, cheio de água. 2. E ali havia uma árvore, da cor de árvores perfumadas, como a aroeira. 3. E nas laterais daqueles vales vi canela perfumada, e além destes, prossegui para o leste. Capítulo 31, 1. E vi outras montanhas, e entre elas havia bosques de árvores, e delas fluía néctar, que é chamado sarara e gálbano. 2. E além dessas montanhas vi outra montanha a leste dos confins da terra, na qual havia árvores de aloés. E todas as árvores estavam cheias de estoraque, sendo como amendoeiras. 3. E quando alguém a queimava, seu cheiro era mais doce do que qualquer fragrância refrescante. Capítulo 32, 1. E depois desses odores perfumados, quando olhei para o norte sobre as montanhas, vi 7 montanhas cheias de nardo escolhido, e árvores perfumadas, e canela e pimenta. 2. E então eu fui sobre os cumes de todas essas montanhas, bem em direção ao leste da terra, e passei acima do mar da Eritreia, e fui para longe dele, e passei sobre o mensageiro Zotiel. 3. E cheguei ao jardim da justiça e vi além daquelas árvores muitas árvores grandes crescendo ali e de fragrância atraente, grandes, muito bonitas e gloriosas, e a árvore da sabedoria, da qual eles comem e conhecem grande sabedoria. 4. Aquela árvore é em altura como o abeto, e suas folhas são como as da alfarrobeira, e seu fruto é como os cachos da videira, muito bonito, e a fragrância da árvore penetra longe. 5. Então, português, eu disse: quão bonita é a árvore, e quão atraente é sua aparência. 6. Então Rafael, o santo mensageiro que estava comigo, me respondeu e disse: esta é a árvore da sabedoria, da qual seu antigo pai e sua antiga mãe, que existiram antes de você, comeram e aprenderam a sabedoria, e seus olhos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus, e foram expulsos do jardim. Capítulo 33, 1. E de lá fui até os confins da terra, e vi grandes animais lá, e cada um diferia do outro, e também pássaros diferindo em aparência, beleza e voz, um diferindo do outro. 2. E ao leste desses animais, vi os confins da terra, sobre os quais os céus repousam, e os portais dos céus se abrem. 3.
E vi como as estrelas do céu saem, e contei os portais dos quais elas procedem, e escrevi todas as suas saídas, de cada estrela individual por si só, de acordo com seu número e seus nomes, seus cursos e suas posições, e seus tempos e seus meses, como Uriel, o santo mensageiro que estava comigo, me mostrou. 4. Ele me mostrou todas as coisas e as escreveu para mim. Ele também escreveu seus nomes e suas leis e suas companhias para mim. Capítulo 34, 1. E dali fui em direção ao norte até os confins da terra, e ali vi um grande e glorioso dispositivo nos confins de toda a terra. 2. E aqui vi 3 portais do céu abertos nos céus. Ventos do norte procedem por cada um deles. Quando sopram, há frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. 3. E de um portal sopram para o bem, mas quando sopram pelos outros 2 portais, é com violência e aflição na terra, e sopram com violência. Capítulo 35. 1. E dali fui em direção ao oeste, aos confins da terra, e vi 3 portais do céu abertos ali, tais como eu tinha visto no leste, o mesmo número de portais e o mesmo número de saídas. Capítulo 36, 1. E de lá fui para o sul, para os confins da terra, e vi 3 portais do céu abertos ali. E então veio orvalho, chuva e vento. 2. E de lá fui para o leste, para os confins dos céus, e vi os 3 portais orientais do céu abertos aqui, e pequenos portais estavam acima deles. 3. Por cada um desses pequenos portais, as estrelas dos céus passam e seguem seu curso para o oeste no caminho que lhes é mostrado. 4. E sempre que eu via, eu sempre abençoava o Senhor da Glória, e eu continuava a abençoar o Senhor da Glória, que fez grandes e gloriosas maravilhas, para mostrar a grandeza de sua obra aos mensageiros e aos espíritos e aos homens, para que eles pudessem louvar sua obra e toda a sua criação, para que pudessem ver a obra de seu poder e louvar a grande obra de suas mãos e abençoá-lo para sempre.